Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nessa quinta-feira, 24 de abril. Nos estúdios, Silvanei José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Iniciamos o nosso programa de hoje comunicando falecimento aos 80 anos de idade do padre César Augusto dos Santos. Padre César, de 2008 a 2014, esteve conosco aqui em Roma. Nesse período, ele residia na residência São Pedro Canísio e, entre outros ministérios, ele dirigia também o programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nossos pêsames, nossos sentimentos, família jesuíta e também a família do nosso querido Padre César Augusto dos Santos. E voltamos a falar sobre, em Roma, a terceira congregação. 113 cardeais participaram da terceira congregação geral em vista do conclave que se realizou na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, ao final da qual, com algumas intervenções, teve início um diálogo sobre a Igreja e o mundo. Essas são as últimas atualizações do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a respeito das reuniões diárias dos cardeais. No total, houve 34 intervenções nesta manhã na congregação, que começou às 9 horas locais, com uma oração, e durou até o meio-dia, com uma pausa de meia hora. Os cardeais que ainda não haviam feito puderam prestar juramento, conforme previsto pela Constituição Apostólica Universi Dominiti Gregis. Também foram lidos os primeiros 23 parágrafos deste documento que regula a vacância da sé apostólica e a eleição do Romano Pontífice. Por enquanto, o número de cardeais eleitores presentes, 135 no total, ainda está reduzido. Na congregação também foi esclarecido que será o cardeal Victor Manuel Fernandes, ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que celebrará a missa no 6º dia dos Novendiali, e não o cardeal Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, como havia sido anunciado anteriormente. Foram ainda definidos os nomes de 2 eclesiásticos que oferecerão uma pregação, conforme estabelecido pela Universi Dominiti Gregis. O primeiro, previsto para o início da próxima semana, será Donato Oliari, abade da Basílica de São Paulo. E o segundo, no início do conclave, será o cardeal Raniero Cantalamessa. Na tarde desta quinta-feira não haverá congregação geral e o primeiro encontro dos cardeais será nesta sexta-feira pela manhã, às 9 horas. Com relação ao número de fiéis, a Sala de Imprensa informou que, das 11 da manhã de ontem até às 13 horas desta quinta-feira, horário local, 61 mil pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas nessa noite está previsto para meia-noite, mas, considerando o fluxo, a Basílica Vaticana pode permanecer aberta além desse horário, como aconteceu na noite passada. A ordem de serviço da missa ezequial de sábado, 26 de abril, será publicada amanhã, sexta-feira. No sábado à noite, o terço na Basílica de Santa Maria Maior será realizado no adro da Basílica e não em seu interior, para permitir a cerimônia de sepultamento, que será privada e não será transmitida ao vivo. No entanto, o trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Media, com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Nessa noite de 24 de abril, o terço em Santa Maria Maior será presidido pelo cardeal Tagle, ex-pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização,
e amanhã será presidido pelo cardeal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. A segunda Congregação Geral dos Cardeais foi realizada na tarde desta quarta-feira, 23 de abril, entre as 17 e 18h30, horário local, na Sala Nova do Sínodo no Vaticano. A reunião contou com a presença de 103 cardeais e foi aberta com a oração Veni Sancti Spiritus. Em seguida, os cardeais rezaram em sufrágio do Papa Francisco. Durante o encontro, os cardeais que ainda não haviam prestado juramento o fizeram, cumprindo assim os ritos protocolares previstos no processo que antecede o conclave. O Colégio Cardinalício aprovou a programação dos Novendiali, os 9 dias de celebrações eucarísticas em sufrágio do pontífice falecido, conforme tradição da Igreja. A notificação oficial foi divulgada com a informação de que as missas ocorrerão entre os dias 26 de abril e 4 de maio. A primeira celebração será a Missa Ezequiel do Papa Francisco, marcada para o dia 26 de abril, às 10 horas locais, no Sagrado da Basílica de São Pedro. Nos dias seguintes, continuarão as celebrações dos Novendiali em sufrágio do Santo Padre falecido e cada celebração contará com a presença de diferentes grupos eclesiais, refletindo a universalidade da Igreja e os diversos vínculos do Sumo Pontífice com esses setores. No domingo, dia 27, às 10h30, horário local, no adro da Basílica Vaticana, funcionários e os fiéis da cidade do Vaticano irão participar. A celebração será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado. A próxima Congregação Geral dos Cardeais está marcada para amanhã desta quinta-feira. Enquanto isso, a manifestação de proximidade por parte dos fiéis continua a se aumentar intensamente. Cerca de 20 mil pessoas passaram pela Basílica de São Pedro entre as 11 e 19h30 de ontem para prestar suas últimas homenagens ao Papa. Foi comunicado que a Basílica Vaticana permanecerá aberta após as 24 horas, se necessário, para permitir que todos os que desejarem possam velar o corpo de Francisco. A sala de imprensa da Santa Sé informou que recebeu aproximadamente 4 mil pedidos de jornalistas para cobrir os eventos relacionados ao falecimento do Papa Francisco e 2.200 já foram credenciados. Além disso, foi anunciado que as orações do terço na Basílica de Santa Maria Maior, local onde Francisco será sepultado, continuarão até sábado. A oração do terço pelo Papa em Santa Maria Maior, da tristeza à esperança. Os discípulos de Emaús, figuras perdidas no crepúsculo da fé, tornam-se o rosto da Igreja em caminho, cansada pela dor e às vezes incapaz de reconhecer o ressuscitado no momento da provação. É assim que o cardeal Baldo Reina, vigário-geral da Diocese de Roma, descreve a comunidade eclesial reunida em oração ao redor do Papa Francisco, que retornou à casa do Pai nesta segunda-feira, 21 de abril. No silêncio cheio de memória que acompanha esses dias, o amor do povo de Deus não se apaga. Ele se torna um gesto, uma voz, torna-se o rosário. Sobre o sagrado da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde o pontífice pediu para ser sepultado, os fiéis se reúnem diante da Salus Populi Romani, o ícone mariano tão caro a ele que também na noite desta quarta-feira, ao lado de sua imagem, vigia a oração. A experiência pascal, disse o cardeal Reina, ao apresentar os mistérios gloriosos do Rosário, traz uma resposta sempre nova para aqueles que questionam sobre o significado do sofrimento e da morte. Palavras que se tornam uma carícia para um povo cansado, um coração coletivo que certamente está provado, talvez apagado, mas que deixa passar a luz quando permite que a fé o ilumine. A Salus
diante da qual o Papa rezou antes e depois de cada viagem apostólica, é agora invocada com mais força do que nunca, para que essa dor possa se transformar em esperança. Porque, lembra o vigário, a vida, e não a morte, é a última palavra. Durante todo o dia, uma fila silenciosa e comovida passava pela Porta Santa da Basílica de São Pedro, como uma peregrinação da alma em direção a um último e íntimo adeus ao Papa. Enquanto os visitantes, na Capela Paulina, o coração de Santa Maria Maior, os passos se tornaram mais lentos, o silêncio mais profundo. Em meio à memória, os fiéis rezavam no local onde Francisco descansará e transformavam o vazio em um caminho, como desejava o cardeal Reina, assim como o Papa Francisco ensinou até o fim. Um grupo de pobres e necessitados estará presente no sábado, 26 de abril, nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior, para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão, que ocorrerá, conforme a vontade do Pontífice, entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco, para jamais se esquecer deles. E a recordação do propósito dos jesuítas Padre Sousa, do Papa Francisco. Raimundo Lima. A Companhia de Jesus compartilha da tristeza pelo fim da vida terrena do Papa Francisco. Ela o faz com profundo sentimento e com a serenidade que vem da firme esperança na ressurreição, por meio da qual o Senhor Jesus abriu a porta para a plena participação na vida de Deus. Assim disse o padre Arturo Sousa, superior-geral dos jesuítas, em uma carta enviada na segunda-feira a todos os seus co-irmãos no mundo inteiro e publicada no site da Cúria Geral. Sua partida nos comove, escreve o padre Sousa, mas um profundo sentimento de gratidão brota espontaneamente de nossos corações. O Papa Francisco soube conduzir a Igreja durante seu pontificado em comunhão e continuidade com seus predecessores no esforço de colocar em prática o espírito e as orientações do Concílio Ecumênico Vaticano II, enfatiza, ao mesmo tempo em que recorda a atenção com que o Papa soube olhar para os fatos do mundo para oferecer uma palavra de esperança a todos. Suas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti são consideradas extraordinárias porque revelam não apenas uma análise lúcida do estado da humanidade, mas também, à luz do Evangelho, oferecem maneiras de eliminar as causas de tanta injustiça e promover a reconciliação. Sousa enfatiza o diálogo entre si, entre rivais políticos ou entre religiões e culturas que, com Francisco, tem sido o caminho para continuar a propor a paz e a estabilidade social, para criar ambientes de compreensão mútua, cuidado mútuo e apoio solidário. E também se expressa admiração por sua incansável atividade ao propor iniciativas ou unir-se à de outros, sempre convencido do valor da palavra e do encontro. Em primeiro lugar, sua preocupação constante com a paz diante da intolerância e das guerras que ameaçam a coexistência internacional e geram sofrimentos indescritíveis entre os mais indefesos. A empatia de seu coração com o imenso fluxo de pessoas deslocadas em todo o mundo, especialmente aquelas forçadas a arriscar suas vidas atravessando o Mediterrâneo. Caminhar juntos, bispo e povo, em um caminho de fraternidade, amor, confiança e esperança, e a centralidade da oração são, para o propósito geral dos jesuítas, as coordenadas essenciais do magistério de Francisco. A preocupação com a sinodalidade como uma dimensão constitutiva do ser igreja é um exemplo disso. Sousa enfatiza aquele convite recorrente e incansável: não se esqueçam de rezar por mim. Depois, uma lembrança mais pessoal. Quando ele falava conosco, seus confrades jesuítas, sempre insistia na importância de reservar espaço suficiente em nossa vida-missão para a oração e a atenção à experiência espiritual,
conta Sousa na carta desta segunda-feira. Lembrando que, sem essa atitude de oração, as outras preferências apostólicas da companhia não darão frutos, recomendava o pontífice. Reiterou, assim, a exortação feita na reunião com os membros da 36ª Congregação Geral, de 24 de outubro de 2016, quando insistiu fortemente na necessidade de pedir constantemente a consolação, deixando-nos comover pelo Senhor pregado na cruz que nos move ao serviço de tantos crucificados no mundo de hoje. Naquela ocasião, ele apontou algo que podemos considerar um elemento essencial de nossa identidade. A lembrança da alegria que vem do crucificado ressuscitado e de seu evangelho, por meio do qual essa notícia consoladora é proclamada, foi uma constante do pontificado do Papa Francisco, reitera o geral dos jesuítas. Não é coincidência que muitos de seus documentos magisteriais, a começar pela exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do evangelho, que deu o tom de seu pontificado, tenham até mesmo em seu título essa referência à profunda alegria que para ele era algo irrenunciável. A atenção do Papa Francisco à Companhia de Jesus foi discreta e constante. As palavras do Padre Sousa terminam com um convite para acompanhar o Papa Francisco em seu encontro definitivo com o Deus do amor incondicional e da misericórdia infinita, confiando que o Senhor está acolhendo seu servo fiel no banquete do céu e, movidos por seu exemplo, renovemos nosso desejo e nosso compromisso de seguir o Jesus pobre e humilde e de servir sua Igreja. A emoção de milhares de fiéis, inclusive brasileiros, ao se despedirem do Papa no Vaticano. Nosso colega Jackson Erkin conversou com algum deles. Renata Cury, de Caxambu. Como é que você está vivendo todo esse momento aqui no Vaticano? Com bastante emoção, com tristeza. O Papa Francisco tem muita afinidade com o Brasil, a gente percebe, a gente reconhece o seu caráter progressista, sua proximidade com o futebol, com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais carentes, com o seu aspecto liberal e com a sua caridade. Alguma coisa, algum gesto dele ao longo do pontificado que tenha te marcado? Eu acho que o posicionamento dele contra a guerra, né, contra todas as guerras que a gente passou, então o pedido dele para acabar com a guerra, o fato dele ter beijado os pés dos governantes, implorando pela paz, foi de um impacto e uma emoção muito grande. Vale a pena ficar na fila para dar o último adeus, então? Nossa, vale demais. Então, meu nome é Raíssa Fortes, tenho 28 anos, sou brasileira, mas eu moro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O motivo da presença em Roma aqui foi uma coincidência? Foi, na verdade, uma providência, eu diria. Eu já estava me organizando para vir para a canonização de São Carlo Acutis. Eu passei a Semana Santa em Munique com meu marido, na Alemanha, e de lá eu viria para a canonização. E aí, segunda-feira, a gente recebeu as notícias, chorei bastante, foi um momento bem difícil saber que não viveríamos o momento da canonização de São Carlo Acutis com o Papa Francisco, mas imediatamente eu troquei os meus voos, eu falei, eu preciso estar lá para viver esse momento e dar o meu último adeus ao Papa Francisco, que foi muito importante na minha história. Alguma coisa do pontificado dele que te marcou? São 12 anos de pontificado, tantos gestos, tantos pronunciamentos, o que ficou do Papa Francisco? Eu me lembro no ano de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro, eu estava lá com um grupo de amigos. Nós estávamos andando, ninguém sabia como que seria o protocolo e de repente a gente começou a ouvir o pessoal gritando e dizendo: o Papa está vindo, o Papa está vindo. O Papa Francisco aparece dentro de um Fiat, sem muito luxo, sem, grandes coisas. Ele apareceu feliz, acenando para um público de milhões de pessoas na Orla de Copacabana. Então aquele momento foi muito marcante, um Papa próximo de nós, um Papa próximo das crianças, um Papa próximo dos jovens, dos adultos, dos idosos, um Papa para todos. Então acho que toda a jornada do Papa Francisco foi muito cativante e importante para mim também. Como tu vê a igreja hoje? Eu tenho 28 anos, então eu passei por Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco. Cada um de um estilo, de um jeito de amar a igreja. Para mim, o Papa Francisco ele mostrou essa humanidade. Não que os outros não tenham mostrado, mas ele realmente queria estar próximo.
Às vezes ele até quebrava alguns protocolos para estar próximo das pessoas. Então acho que para mim foi o mais importante. Ele mostrou um pontificado em que ele estava aqui para as pessoas, assim como Jesus. O tempo em que ele estava aqui, ele queria estar próximo dos seus. E o Papa Francisco também. Acho que isso foi mais marcante para mim. Preparada para enfrentar a fila? Acho que vão ser umas 3 ou 4 horas de fila, mas eu acho que vale a pena para dar o último adeus ao Papa Francisco, então não tem problema, estou preparada. Nós somos do estado do Paraná, cidade de Curitiba. Nossa viagem estava já programada há mais de 3 meses, né? E quando a gente estava no voo, a gente soube do falecimento do nosso querido Papa Francisco, que foi um Papa realmente muito amado, muito carismático, né? Então, a gente está se sentindo de pena pelo falecimento dele, mas feliz por participar de uma cerimônia assim, que eu, na minha idade, jamais vou ver outra, penso, né? Nós estamos muito felizes aqui. Alguma lembrança que a senhora tem do Papa Francisco? A lembrança que eu tenho é referente assim à juventude, né? O Papa sempre foi muito solícito em toda parte que, né, a juventude sempre solicitou o apoio dele. Ele sempre foi muito bom, um Papa querido mundialmente mesmo. Meu nome é Eduardo e eu sou de Porto Alegre. Meu nome é Bruno, sou de Porto Alegre também. Meu nome é Luan, sou da Bahia. A gente veio a turismo, já tinha agendado a viagem há alguns meses e estamos aqui conhecendo a cidade, aproveitando um pouco entre amigos, reencontrando amigos também. E deu a coincidência? Exatamente, deu a coincidência de quando a gente estava pousando, no dia que a gente pousou, a gente ligou ali o Wi-Fi no telefone e recebeu a notícia do falecimento do Papa. São 12 anos de pontificado. Alguma coisa que vocês tenham na memória dele, alguma boa imagem, alguma boa recordação? Por ele ser não sei se o primeiro, mas o último, pelo menos recente, Papa sul-americano. Ele tinha uma conexão maior com o futebol, com alguns times da América Latina, com o time da Argentina. Eu lembro até quando ele enfrentou o Grêmio, o São Lourenço, se não me engano, era o time dele. Eu lembro que a torcida dizia que era o time do Papa, que não tinha como perder. A gente perdeu, inclusive, pro time do Papa, então não tinha o que fazer mesmo. Parecia um Papa bem conectado assim, com o povo da América do Sul. E acho que também muito marcado por posicionamentos mais abertos assim, em relação a alguns temas que talvez possam ser mais sensíveis, como, por exemplo, orientação sexual ou outros temas, outras religiões, assim, né, aceitação de outras religiões. Acho que essas questões nos marcam assim, em relação ao Papa. Mesmo em uma das periferias mais extremas e pobres do mundo, o falecimento do Papa Francisco levou a população ao desalento. No entanto, a Mongólia, um estado do centro-leste da Ásia, encastoado entre 2 gigantes como a China e a Rússia, o número de católicos é inferior a 1%. Mas o Santo Padre entrou nos corações quando visitou Ulaanbaatar, a capital do país, em setembro de 2023. E, de fato, foi o presidente da República, o Kanajin Kurelsukur, o primeiro a enviar suas condolências, diz o cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar, em uma conversa com a mídia vaticana. O conselheiro que entregou a mensagem presidencial de pesar enfatizou como aquela histórica viagem apostólica representou uma nova página, escrita com letras de ouro, nas relações entre a Mongólia e a Santa Sé. Mas tem mais, acrescenta o purpurado, o Kamba Nomun Khan Javisandori, ou seja, o abade primaz do budismo mongol, me telefonou para dizer que ofereceria uma oração ritual pela alma do Papa Francisco, como também havia feito durante sua recente hospitalização, depois de tê-lo encontrado pessoalmente no Vaticano em janeiro passado. E ainda, o ex-presidente Enki Bayar recentemente traduziu pessoalmente a encíclica Fratelli Tutti para o mongol, por considerá-la extremamente importante para transmitir a mensagem de fraternidade universal de que nosso mundo tanto precisa. O prefeito apostólico desse pequeno rebanho católico de 1.400 fiéis se emociona quando volta em sua memória ao momento em que soube da morte do pontífice. Estávamos reunidos para o costumeiro encontro da segunda-feira de Páscoa, celebrando a Eucaristia juntos na pequena capela de nossa casa de espiritualidade, nos arredores de Ulaanbaatar. Debruçamo-nos sobre a página do Evangelho do dia, inspirando-nos também nas palavras do Santo Padre pronunciadas na mensagem Urbi et Orbi do dia anterior. O mal não desapareceu de nossa história, permanecerá até o fim, mas não tem mais domínio, não tem mais poder sobre aqueles que acolhem a graça deste dia.
Irmãos e irmãs, especialmente vós que estáis sofrendo e angustiados, vosso grito silencioso foi ouvido, vossas lágrimas foram recolhidas, nenhuma se perdeu. Na paixão e morte de Jesus, Deus tomou sobre si todo o mal do mundo e, com sua infinita misericórdia, o derrotou. Até mesmo sua última mensagem pública foi de esperança. Marengo também observa um detalhe que parece resumir todo o amor da Mongólia por Francisco. Quando ficamos sabendo, lágrimas e olhares perdidos se alternavam nos rostos dos fiéis e dos missionários e missionárias que se dedicam ao Evangelho na terra de Gengis Khan. Esses homens e mulheres, no entanto, tiveram que se render a essa esperança mais forte que a morte que ele, o Papa que veio aqui à Mongólia, viveu até o fim. Antes de concluirmos, só para recordar que a visitação vai até a meia-noite, visitação para a última homenagem ao Papa Francisco e que poderia, inclusive, se prolongar durante toda a noite. Na manhã deste sábado, as exéquias que estaremos transmitindo ao vivo para todo o Brasil. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.